fazer uma camiseta cristã só com a letrinha I, ou cai. O povo ia olhar você com essa camiseta, o que é isso aqui? Aí você explica, ó, isso aqui é I. Só a gente vai entender, né? I. Olha aí que benção, né? Põe lá na sua geladeira, I. Lá no espelho onde você maqueia, I. Entrará e sairá. Igreja é o lugar onde você entra, congrega, comunga, é onde o pastor tira o carrapicho, cura a ferida, onde a gente fala bé para todo mundo, tem comunhão. Ali você dança, serve, adora, aprende ali, né? É equipado. Igreja é lugar de celebração, de comunhão, de aprendizado ali. Igreja é joia, a gente precisa disso. Não dá para viver sem isso. Igreja é um lugar onde a gente é potencializado, encorajado a continuarmos na missão, na mediação, para enchermos a terra da glória de Deus. Igreja é isso. Ok? E como o Paulo falou ontem, né? E a igreja pode ser ruim, e quando você entra nela, ela fica pior. Né? Porque você... Não foi isso que nós aprendemos ontem? Né? Quem estraga a igreja é você. Quem estraga a igreja é o seu pensamento. Quem estraga a igreja é o seu coração duro. Quem estraga a igreja é você com a sua avareza, com a sua vaidade, com seus usos e costumes, com as suas doutrinas pagãs, com seus sincretismos. Então, quem bagunça a igreja é você. Você que é o ruim. Mas mesmo assim a gente precisa estar lá. Amém? Mas aí ele diz, entrará e sairá. Então tem que entrar e sair. Nesse entra e sai, né? Entra e sai para achar pastagem, é o meio pelo qual Deus vai preparando a gente, capacitando a gente, lapidando a gente, discipulando a gente, para que a missão continue. Qual é a missão? Encher a terra da sua glória. Como? Cuidando de gente. Então, ele vem, te manda, e te manda para onde? Para o meio dos lobos. E a palavra lá em Lucas 10, né, verso 3 e 4, ele está dizendo que ele te envia como cordeiro. Para onde? Para o meio. A palavra meio é bem no meio mesmo, no centro da atenção dos lobos. Ele quer que você seja facilmente achado. Ele quer que você seja facilmente relacionável. E com quem? Com os lobos. Então, mas ele te envia não como outra pessoa, mas ele te envia como cordeiro. Outra mente, outro coração, outros valores, outra cosmovisão, regenerado, redimido, perdoado, cheio de graça e paz, porque você se encheu na pessoa de Jesus. Então ele te envia sim. Mas ele te envia para onde? Para ficar aqui na periferia do mundo, dos lobos? Não. Ele te envia para mais ou menos? Não. Ele te envia para o meio. Ele te quer aqui, ó, no meio dos lobos. Bênção. Para fazer o quê? Salvar os lobos?
Lobo pode ser salvo? Você vai para o mundo para salvar o lobo? Sim ou não? Não. Lobo sempre será lobo. Não vai ter nenhum lobo no céu. Então, o que você vai fazer no meio dos lobos? Achar as ovelhas perdidas. E quem é que vai buscar a ovelha perdida no meio dos lobos? Você, que é a ovelha. Porque lá no meio dos lobos, você vai falar qual língua? Do reino, de ovelha. Vem cá. Se você é cordeiro, vai para o meio dos lobos, você vai falar a língua dos lobos? Não. Você vai pensar como os lobos? Não. Você vai sentir como os lobos? Não. Por quê? Porque você não é lobo. Lá no meio dos lobos, você vai falar qual língua? De ovelha. Qual o seu pensamento no meio dos lobos? De ovelha. Qual o seu coração no meio dos lobos? De ovelha. Qual o seu cheiro no meio dos lobos? De ovelha. Quais os seus sonhos no meio dos lobos? De ovelha. Quais os seus projetos no meio dos lobos? De ovelha. Qual a sua paixão no meio dos lobos? De ovelha. Quem você vai achar então no meio dos lobos? Ovelha. Como é que você vai achar? Como é que as ovelhas perdidas serão salvas e tiradas do meio dos lobos? Porque elas vão ver você lá, aí elas vão conversar com você, se relacionar com você e ver que você pensa como elas pensam como você, elas odeiam o que você odeia, elas aprovam o que você aprova. Aí o que elas vão querer fazer com você? Andar, relacionar. Elas vão abrir a casa delas, elas vão dar tempo na agenda delas para você, elas vão gostar da sua companhia, elas vão pedir para você orar por elas, visitar. Volta amanhã. Olha, foi tão bom falar com você. Nossa, você é a resposta da minha oração. Eu estava esperando por alguém como você. Gente, mas eu pensava que eu não ia encontrar alguém que pensa como eu penso. Eu estou aqui no meio desse povo aqui, é só porcaria, agora apareceu. Nossa, gente, o meu coração fica tão feliz quando eu estou com você. Você me dá uma paz. O que a ovelha perdida fez? Achou uma. Aí de repente você vai tirar ela daqui, ela vai querer andar com você, relacionar com você, caminhar com você, seguir você, estar contigo, e de repente ela entrou pela porta e foi salva. Aí ela vai conhecer o quê? O ir. Aí o que vai acontecer? Ela vai sair. Por que ela vai sair? Porque ela quer? Não, porque ela quer? Não, porque ela quer? Encher a terra da glória de Deus. Aí ela sabe que encher a terra da glória de Deus, ela tem que entrar e sair. Para achar o quê? Pastagem. E aonde? No meio dos lobos. O que ela vai fazer lá? O mesmo que você fez com ela. Está entendendo? Como é que é o esquema? Como Deus é joia e simples. Ali tem um rapaz querendo falar ali. Cadê o assunto? Não, tem que falar ali, O negócio aqui é chique. O que eu acho, assim, eu particularmente mais interessante é como a gente anda muito, talvez visita uma porrada de igreja, o que a gente mais presencia, que isso aí que a gente está aprendendo hoje, é ensinado totalmente ao contrário. Não estar no meio dos lobos. Entende? Porque você não pode ficar lá no meio deles, porque você pode ser influenciado, você pode ser contaminado. O que as pessoas vão dizer se ver você no meio
dos lobos, entende? Então, assim, o que a gente vê na maioria das igrejas hoje não está no meio dos lobos. Sim, e a gente percebe isso pelas perguntas que eu fiz aqui. Eu fiz uma pergunta simples aqui e já sabia qual era a resposta. Por isso eu não me assusto mais. Eu perguntei aqui, lobo se converte ou não? E teve gente que fala, converte. Tem gente que pensa que está aqui, que foi salvo para converter lobos. Não. Você foi salvo para ser cordeiro, para buscar cordeiro. Quer ver? Vou até apertar o parafuso aqui, tá bom? Certo? Posso apertar? Quem aqui ora por lobos? Vou melhorar a pergunta. Quantos aqui, durante a vida, na sua caminhada, durante a semana, ora só pelos eleitos? Quem aqui ora pela salvação do mundo? De todos. E lá em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus ora por todos? Não. Por quem que Jesus ora? Em João 17. Ele diz, está escrito lá, eu não rogo pelo mundo. Eu só rogo por aqueles que o Pai me deu. E é por estes, e somente por estes, que eu me santifico. Então Jesus está orando por todos aqui? Não. Ele está orando por aqueles que o Pai deu para ele, mas que estão perdidos aqui. Por estes ele veio, por estes ele envia, ele ora, se santifica, por estes. A missão é para alcançar estes. A missão é para resgatar estes. Uau! Mas a gente faz tudo o contrário. Você entra aqui para alcançar todo mundo. E tem crente pensando que um lobo que ele encontrar aqui vai deixar de ser lobo, vai se transformar em cordeiro para ser salvo. Não. O lobo sempre será lobo. Um não eleito sempre será não eleito. Ele nunca vai discernir o que é espiritual, o que é de Deus. Está em trevas, está morto nos seus delitos e pecados e vai continuar assim. Mas as ovelhas que estão aqui em trevas, perdidas, sem pastor, desgarradas, sofrendo, quando elas encontrarem um eleito que fala como elas falam, pensam como elas pensam, aí são salvas. Aí sai daqui e entra aqui. E elas têm o quê? Sede profunda de voltar para onde? E tirar as outras que estão aqui. Isso é reino. Mas nós fazemos o contrário. Tem gente com a cabecinha bagunçada, querendo converter quem Deus nunca vai converter, orando por eles e tudo. Para com isso. Sabe o que você tem que fazer quando você acordar de manhã? Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelas ovelhas do Senhor que estão perdidas aqui nessa cidade. E se o Senhor quiser usar nessa semana para achar alguém, eu estou aqui disponível para que isso aconteça.
E eu vou orar, vou me santificar, vou ler a palavra, vou me preparar por amor a elas. Porque só elas serão salvas. E eu estou precisando salvá-las, porque quando eu fizer isso, a terra vai ficar mais cheia da glória de Deus. Bênção? Mas aí, e os ímpios, pastor? E os lobos? Como é que é? Como é que eles vão encher a terra da glória de Deus? Na condenação. Porque quando eu estiver no meio dos lobos, salvando os cordeiros, o que vai acontecer com os lobos? Serão confirmados na sua condenação. E ainda assim Deus será glorificado. Para cumprir a profecia de Simeão. Simeão, quando pegou o menino Jesus, levantou ele nos braços, Simeão disse o quê? Que aquele menino era filho da contradição. Alvo de contradição. Nele, em Jesus, muitos seriam arruinados, condenados. Mas muitos seriam levantados para a glória de Israel. Uau! Então, quando você levanta os eleitos, salva os eleitos, Deus é glorificado. Mas ao fazer isso, ao pregar o Evangelho e alguém rejeitar o Evangelho e confirmar a sua condenação, ao mesmo tempo Deus está sendo glorificado. Uau! Porque Deus é o Senhor da credulidade e da incredulidade. A credulidade e a incredulidade estão nas mãos de Deus. E ninguém as tira dele. Está lá. Não tem teologia nenhuma nesse mundo que tira a credulidade e a incredulidade das mãos de Deus. É Ele que cega, é Ele que tapa os ouvidos, é Ele que endurece o coração, para que não vejam, não ouçam, não creiam e não sejam salvos. Yes! Bênção? Já foi ensinado sobre isso? Nada. Você foi ensinado que Deus só é glorificado nos que creem. Agora você está aqui hoje de manhã aprendendo que Ele também é glorificado naqueles que não creem. Yes! Bênção. Então você, quando sai para achar pastagem, vai para o meio dos lobos, você vai buscar quem? Os que creem. Mas ao se relacionar, ao se envolver com os que creem, você vai também, de uma certa forma, condenar os que não creem. Joia. Amém? Amém. Diga lá. Apenas uma observação, assim, pergunta e observação, né, ao mesmo tempo. Se for pergunta fácil, eu respondo. Senão a gente... Não, difícil, o mas uma Anderson. consideração, então. É porque na nossa, às vezes, visão míope e na nossa falta de enxergar o óbvio, né, nós começamos a estereotipar o que, de acordo com o nosso bem-querer, deve ser ovelha e o que deve ser lobo. Então temos que tomar cuidado para não achar que orar pelas ovelhas seria orar somente por aquele que nós achamos que deveriam ser ovelhas, porque se comportam ou são parecidinhas da mesma cor da lã, do mesmo jeito do bé, né, que nós fazemos. E às vezes tem muita gente que nós estamos julgando que é lobo e é ovelha, e tem muito lobo do nosso lado que nós achamos que é ovelha. Exatamente. Só Ele sabe. Nós só precisamos andar com gente, nos relacionarmos com gente.
E na caminhada, no movimento, eles vão se revelando quem são. Se é lobo ou ovelha. Por isso que eu preciso dos dois. Eu preciso estar com eles, com todos, sem fazer acepção de pessoas, sem condenar, sem julgar. Eu preciso de gente, andar com gente. E é no andar que eles vão confirmar se são lobos ou ovelhas. E tem uns que vão andar anos com você, né? Tem uns que você vai pegar aqui, ó, e vai levar, vai trazer aqui para a igreja e vai falar assim: pastor, segura esse aqui que eu vou buscar outro. E você vai fazendo isso, você vai enchendo a igreja. E na realidade, muitos desses nunca foram ovelhas, são lobos. E quem põe eles lá dentro somos nós. E eles vão fazer teologia, vão fazer tudo, e daqui um pouco eles serão pastores aqui, ó, líderes. E quando você encontrar eles, é porque estes que estão aqui, eles não gostam disso aqui, ó. Eles só querem receber. E não vai fazer de nada para você sair. Eles querem você aqui. O líder que você acerta que é ovelha é aquele que entendeu o ir. Ele vai facilitar a entrada e ele vai facilitar a saída. Esse é o bom pastor. Esse é a ovelha. Quando você encontrar um homem de Deus que aceita quem você traz para cá e faz de tudo e facilita para essa mesma pessoa sair para o mundo, com certeza você achou um cara legal. Esse aí é bom. Quando você vê um pastor dificultando a entrada e dificultando a saída, é lobo. É lobo. Foge dele. Se encontrar um pastorzão ovelha, é gente que ama o ir. Ele não cria dificuldade, ele aceita. Pode vir que eu estou junto. Ah, mas é gay. Ele pode trazer, traz, deixa aqui, senta aqui, vamos lá. E ele também não tem medo de mandar essa pessoa para fora. Ele abençoa, envia, acredita. Ele entendeu o ir. Bênção. Né? As igrejas ficam com critérios, né, para escolher pastores. Ah, tem que pregar bem, tem que ter doutorado, tem que... Não. O único critério que a gente precisa para um bom pastor na igreja é se ele gosta do ir. Se ele respeita o ir. Se respeitar o ir, vem pastorear a gente. Diga. Ah, ele está aqui, espera aí. Se encaixa, dentro desse sincronismo, se encaixa aquela fala de Jesus, quando as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Uhum. Encaixa, né? Exato. Quando a igreja sai, né, para achar pastagem, as portas do inferno não são empecilhos para que isso aconteça. Né? Vai dar certo. E sobre a questão do pastor, o lobo, é mais fácil identificar quando ele é o pastor do que quando é um líder, do que quando não é. Exatamente. Porque é exatamente esse ponto. Ele dificulta tudo. Isso. E às vezes ele tem qualificações excelentes. Mas tudo que se relaciona ao relacionamento com o outro, ele tende a dificultar. Exatamente. Ele tende a colocar uma pedra no caminho. E ele tende a querer que tudo volte para ele. Isso, é centralizador, controlador. Mais perguntas antes de eu avançar? Estão entendendo? Ela quem pergunta aqui. Porque eu já ouvi assim, pastor não gera ovelha. Então, esse tipo de pastor que é lobo que não gera ovelha. Isso. Pastor que é pastor que vai ovelha. gerar ovelhas. Isso. É a primeira ovelha, né? O pastor. Mais alguma dúvida, pergunta? A Priscila levantou a mão. Ah, é?
Mais alguém? Me responda o seguinte aqui, vocês estão entendendo o que está sendo ensinado? Eu estou olhando a carinha de vocês, estou meio assim. Estão entendendo mesmo? Gente, eu estou mexendo em coisas muito sérias. Eu estou destruindo aqui paradigmas, né? E eu não estou com medo nenhum de fazer isso, né? Eu só quero saber se vocês estão entendendo. Que eu quero avançar. Posso avançar? Que horas temos? Dá tempo, né? Então, muito bom. Então, entra e sai, mas tem que sair como cordeiro. Então, presta atenção. Ele quer que você, como cordeiro, saia. Entrará e sairá e achará pastagem. Lá em Lucas 10 ele diz: eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Gente, isso que nós estamos estudando aqui está no livro ali, ó, para o meio de lobos, né? Compra lá que eu tenho um filho para alimentar, né? E tudo. Então, isso. E arroz, né, para sustentar. E a Monizinha, né, lá em casa, está lá esperando lá. Então, como cordeiro é que ele quer que você vá. É como cordeiro que ele quer que você encha a terra da glória de Deus. Então eu quero trabalhar com vocês agora essa expressão, como cordeiro. O que significa isso para você, na sua cabeça? Ele te envia como cordeiro. Para onde? Para o meio dos lobos. Qual é a primeira informação que você já tem aí? Gente, por favor. Olha, quando eu começar a sentir gastura, aí é terrível. Não deixa eu sentir gastura, não. Espera aí. Ele te envia, vou até sentar, né? Ele te envia como cordeiro. Então, quais são as informações que a gente precisa tirar aí? Primeira informação que você precisa ter. Presta atenção. Se não for cordeiro, não tem envio. Então, se você vê alguém sendo enviado, pressupõe que ele é cordeiro. Porque ele só envia cordeiro. Primeira informação que você precisa ter. A gente tem que olhar para aqueles que são enviados e vê-los como Deus os vê. Como é que Deus vê alguém enviado? Como cordeiro. Olha para o seu irmão aí, será que você está vendo um cordeiro do seu lado? Olha aí. Uma cordeira. Graças a Deus. Cordeiro. Só são enviados cordeiros. Portanto, são os cordeiros que têm missão. São os cordeiros que têm envio. São os cordeiros que têm propósito. São os cordeiros que têm direcionamento. Que bênção, que segurança. Se você está no movimento, se você está no envio, é porque é cordeiro. E ele te envia como cordeiro. Amém? Primeira informação. Segunda informação, se ele te envia como cordeiro para o meio dos lobos, o que você pode inferir disso? Que o meio dos lobos
é o lugar mais apropriado para se ter cordeiro. Que para você é o meio dos lobos. Pensa aí. O mundo, mas qual lugar no mundo? Os prostíbulos, os marginalizados, mas os palácios. Olha aí, tantos lugares. O STF. A Gávea. Outros não entenderam. A igreja. Olha aí. Então, os lugares mais difíceis, improváveis, que a nossa natureza quer fugir, e há aqueles lugares onde as suas igrejas disseram para você não ir, que você não é digno de estar lá, e se você for lá você vai se contaminar. Você não pode ficar lá. Você foi tirado de lá, não pode voltar para lá. E a igreja tenta cortar as pontes. Tem igreja, né, que as pessoas saem lá daquele mundo com brincão, um negócio aqui, tatuagem aqui, não é isso? Aí quando ela se converte, o que a igreja faz? Tira tudo. Ó, esse brinco aí, tira isso, não é de Deus não. Essa roupa aí, sem chance, isso não é de Deus não. Tira isso aí. Tira isso. E te ensina não só a tirar, mas a reprovar e condenar quem usa. Ei, esse negócio aí, e aí, mano? Ei, muda essa linguagem. Isso não é linguagem de cordeiro, não. Não é assim que ensina? Alguém já passou por esse ensino? Tiraram um monte de coisa de vocês? E te ensinaram também a tirar dos outros? Porque para eles, se não tirar estas coisas, não são de Deus. E nunca serão cordeiros. Não satisfaz o estereótipo de cristão. Incomoda, escandaliza, não edifica. Aí muda a sua linguagem, né? Não é assim? Nada. Não, é irmão. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Opa, acorda. Glória a Deus, aleluia. Não é assim que funciona? É assim. E é interessante que eles ficam ensinando essas coisas para a gente, pensando que quando você estiver lá no meio dos lobos, se você falar essas coisas aí, esses chavões, é que vai despertar os que são ovelhas e estão lá perdidos. Não, as ovelhas que estão perdidas lá não estão nem aí para a paz do Senhor, glória a Deus. Sabe o que eles querem ver? O seu perdão, a sua humildade, o seu ódio ao pecado. É isso que vai tirá-los de onde eles estão. E a igreja fica tentando dizer para você que eles lá precisam dessas coisinhas aí periféricas. Isso aí não está tirando ovelha perdida nenhuma dos meios dos lobos. Muito pelo contrário, se você chegar em determinados lugares e falar glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, as próprias ovelhas perdidas vão sair correndo. Porque não é isso que elas querem. Elas querem ver o Nazareno. Elas querem ver a sua obediência, o seu caráter, a sua justiça. Aí quando elas verem isso, elas vão querer andar com você. Exato. Você acha que essa vai sair de lá do meio dos lobos? Vai nunca. Estão entendendo? A igreja tira o que não precisa tirar das pessoas e não põe o que precisa ser posto.
Aí como é que elas vão ser enviadas como cordeiro? Não vão. Então aqui ele diz, como cordeiro, você tem que ser enviado. Tem que ter outra natureza, outra identidade, outra linguagem. E para onde ele te via? Para o meio dos lobos. Então, no meio dos lobos é lugar de cordeiro. E aí eu pergunto, presta atenção, se é no meio dos lobos que ele envia, e portanto, é no meio dos lobos que é o lugar dos cordeiros, eu pergunto, tem algum lugar nessa terra que não é lugar para um cordeiro? Por que então que você foi ensinado que não pode entrar em determinados lugares, não pode se relacionar com determinadas pessoas? Se ele diz na Bíblia que é para o meio dos lobos que ele manda os cordeiros. Se é no meio, não sobra nenhum outro lugar que um cordeiro não possa estar. Tonhonhon. Por que as igrejas têm medo de deixar os cordeiros do Senhor irem aonde precisam ir? E por que você tem medo? Está entendendo? Como a gente tem que consertar aí algumas coisinhas. Amém? Estão entendendo? Vocês querem manter o apetite para o almoço ou vocês querem perder o apetite para o almoço? Manter? Então vamos abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios 5. Vamos ver se vocês vão manter o apetite, hein? E hoje é feijoada, né? Então, eu estou feliz, né? Vai que você perde o apetite, né? Aí, né? Vai sobrar para mim. Diga. Não é nem pergunta, pastor. Eu vejo também, hoje dentro das igrejas, muitos lobos entraram e começou a mudar a linguagem da igreja, imitando os lobos. E muitas ovelhas que estão entrando, que experimentaram lá fora, começa a ver lá dentro e se acomoda e não sai. Isso. Aqui é igual lá fora, né? Então, exatamente. Aí atrasa o processo de ser cordeiro, né? Isso. Né? 1 Coríntios 5. Vem cá, só fazer um teste aqui, tá bom? Posso fazer? Gente, não olha para mim com cara feia, não. Né? Me dá um sorrisinho assim, né? Aí, Rosângela, dá um sorriso aí, olha lá, ó, sorrisinho da Rosângela. Né? Aí, linda, aí que sorriso mais bonito. Então, por exemplo, para você, para a sua teologia, para o seu conhecimento, para a sua fé, para a sua crença, existe santo e profano? Existe coisas de Deus e coisas do mundo? Sejam sinceros, gente, não sejam mentirosos, não. Para de mentir, para de fingir. Se você não tem bem definido essas questões, se para você tem coisa santa e não santa, do mundo e do não do mundo, você vai ter dificuldade de, como cordeiro, ir para o meio dos lobos. Está entendendo? Você vai ficar numa situação parecida com a de Pedro, lembra lá em Atos? O Senhor trouxe para Pedro um lençol cheio de animais. Não foi isso? Aí o que Pedrão falou? Ixi, nem pensar. O Senhor falou, come, Pedro. Pedro falou, mas nunca. Eu fui doutrinado, fiz catecúmenos, fui ensinado que não pode. Minha avó ensinou, não é? Quem aqui tem vó que disse que comer manga com leite faz mal? Dona Berenice. O William queria lá, mas nem pensar, William, você não acabou de comer manga?
Agora você vai beber leite. Não foi assim? E hoje a gente não toma mousse de manga? E não é depois do almoço? Sorvete de manga, não é verdade? Aí Pedrão olha aquilo lá e fala, mas nem pensar, Senhor. Se eu vou me contaminar. Aí o que o Senhor falou para ele? Não chame de impuro aquilo que Deus considera puro. Tonhonhon. É exatamente isso. Se o cordeiro não tiver isso bem definido, como é que ele vai para o meio dos lobos? O que ele vai fazer lá? Besteira. Ele vai encher a terra da glória de Deus? Não vai. Ele vai esvaziar. Então, 1 Coríntios 5, para amarrar bem isso aqui antes do almoço, para você perder mesmo o apetite, né? Qual é o versículo aí? Me ajuda aí, dos impuros. É 1 Coríntios 5, 11. Então leia lá, quem vai ler bem alto com o microfone aí. Só um momento aí, antes de ler, deixa eu só apagar aqui, porque eu vou precisar colocar aqui a lista. Né? É no 9? Então, 1 Coríntios 5, verso 9. Não, leia bem alto no microfone para todo mundo ouvir. Já por carta, tenho-vos escrito que não vos associeis Espera com um os momento. que se prostituem. Só um momento. Essa é a primeira carta aos Coríntios, né? E ele está dizendo, já em carta vos escrevi. Como isso? Se é a primeira. É porque, com certeza, Paulo não escreveu só 2 cartas aos Coríntios, que são as que nós temos. Essa segunda, essa primeira pode ser a segunda. E a segunda pode ser a terceira, porque dá a entender que antes dessas 2 cartas, Paulo já tinha escrito uma carta aos Coríntios. Por isso ele diz, já em carta vos escrevi, mas essa é a primeira carta. Estão entendendo? Então ele diz, já em carta vos escrevi. Isso, na carta anterior. Né? Mas esta aqui ele está escrevendo isso, é a primeira carta. Então, com certeza, já havia uma outra. Só que nós não temos conhecimento dessa carta. Mas aí ele traz à tona essa carta. Então ele diz, já em carta ou em outra epístola, eu vos escrevi tratando desse assunto. Que assunto que ele está tratando? Dos impuros, da impureza. Então é um assunto que Paulo já tratava com a igreja de Corinto há um bom tempo. Né? Igrejinha difícil. Né? Vocês conhecem igreja difícil? Né? Então essa é uma. Né? Então ele já em carta escreveu. Aí continua, já em carta vos escrevi. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos. Espera um momento, devassos, avarentos, roubadores, idólatras, porque então vos seriam necessários sair do mundo. Então Paulo está dizendo, olha, eu já escrevi a vocês que eu não quero que vocês se misturem com os impuros. Aí ele diz, mas eu não me refiro aos impuros do mundo. Porque se fosse para vivermos separados dos impuros do mundo, que são os devassos, os avarentos, os roubadores, os idólatras, aonde nós viveríamos? Continua? Mas agora... mas. Conjunção adversativa, que vai mostrar o oposto do que ele tinha acabado de... O mas é um contraponto. E ele vai mostrar o contraponto. Então eu já tratei com vocês sobre os impuros. Mas eu não estava me referindo aos impuros do mundo. Mas continua. Mas agora
vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos... Opa, quem são estes? É o irmão que está aí do seu lado aí. Olha para o irmão que está do seu lado aí e fala, é você, meu irmão. É você. Ó, agora você pode olhar para o irmão que está do lado e falar assim, ali. Vai entendendo? Mas os que se dizem irmãos, continue. For devasso ou avarento. Opa, devasso. Avarento. Olha o tamanho da lista. Ou idólatra. Maldizente. Beberrão. Ou roubador. Espera aí, vamos devagar. Roubador, né? Que mais? Com o tal que nem ainda com mais. Com estes não coma, não assente-se, mas com estes pode sentar, comer, visitar, andar, mas com estes nem sequer sente, nem coma com eles. E quem são eles? E aonde eles estão? Na igreja. E qual o tamanho da lista? E aqui pode pôr reticência. Olha o tamanhozinho da lista aqui. O que a igreja faz? Inverte. Rejeita esses e aprova esses. Verdade ou mentira? Verdade. Agora, isso está escrito aonde? Na Bíblia? E por que não foi ensinado? Está vendo? Agora, o que me dói no coração é que tem um bando de crente inteligente, educado, piedoso, que cai nesses ensinos errados. E eu me deparo com muitos deles na caminhada. Talvez aqui hoje, nessa manhã, tenha gente que crê desse jeitinho. E não procura consertar, melhorar, aprofundar, rejeitar essas coisas. O meu medo é que se você está aqui e crê nisso, o meu medo é de você voltar para casa continuando crendo nessa coisa. Mesmo depois de aprender aqui que não é assim. Aí você é masoquista mesmo. Porque a palavra de Deus é clara. Eis que eu vos envio como cordeiro. Para onde? No meio dos lobos. O meio dos lobos é tudo isso aqui, ó. Você tem que saber identificar essa turminha dentro da igreja e não perder tempo com eles, não. Não fica brigando, nem esquece essa turma. E quando você for para cá, valoriza isso aqui, ó, porque dentre estes aqui, é no meio destes aqui que você vai achar as ovelhas perdidas, que querem sair disso aqui. A tristeza é que eles vão sair disso aqui e você vai levar para a igreja e quem eles vão encontrar lá? Mas o que salva eles é o I. É o I que salva, é o I que traz maturidade, é o I que traz discernimento. Agora, se você trouxer eles e colocar eles na igreja e não tiver o I, eles não vão ver mudança na vida deles, porque eles vão encontrar lá parceiros, roubadores, avarentos, enganadores. E os principais que eles vão encontrar lá estão nos púlpitos. São os pastores,
os presbíteros, os líderes, são os principais. E eu falo isso com autoridade, porque eu sou pastor e eu conheço a liderança. Então, estou falando do meu mundo, do meu ambiente. Amém? Olha que Paulo foi tremendo, eu gosto muito de Paulo. Paulo diz, igreja, para com isso, larga essa cachaça. É para separar, realmente, Paulo diz, quando eu já escrevi para vocês falando sobre isso, realmente, não fica perdendo tempo com os impuros não. Mas aí ele foi claro, mas eu não me refiro aos impuros do mundo não. Por quê? Por que não com os impuros do mundo? Porque é para lá que a gente é enviado como cordeiro. Mas eu me refiro aos impuros que se dizem irmãos. Com estes, perde tempo não. Fica chorando, nem brigando com essa turma não. Põe para fora, vai cuidar da vida. Não fica orando com essa turma, porque se você for orar com eles, eles vão inverter a oração. Daqui a pouco você começa a parar de querer sair da igreja por causa dessa turminha. Diga, ela tem pergunta aqui. Gente, não está na hora de almoçar, não? Eu estou com fome. E no dia que eu prego, no dia que eu dou ensino, eu sou o primeiro a servir. Aí o versículo continua dizendo assim: expulsem esse perverso do meio de vocês. Isso. O reverendo, como pastor, faz isso? Tem que fazer. Sai do meio deles. Isso. Tem que sair. E ele está falando aí de uma pessoa que estava fazendo besteira na igreja de Corinto. Em 1 Coríntios 5, ele manda pôr esse cara para fora da igreja. E é interessante a sua leitura, porque aí ele diz assim, põe para fora da igreja. Era alguém que estava cometendo incesto lá e tudo, já foi exortado, confrontado, mas não saía. Aí Paulo chega e diz, chega, pega esse cara, põe ele para fora e entrega o corpo dele a Satanás, para que ele seja açoitado, disciplinado lá fora pelo diabo. Aí já em 2 Coríntios, na segunda carta, Paulo trata do mesmo assunto e diz assim, agora pode receber aquele irmão que foi disciplinado e colocado para fora, porque deu certo. A disciplina do diabo lá fora com ele, deu certo, ele se arrependeu. Agora Paulo está dizendo em 2 Coríntios, readmita, receba o irmão. E eu gosto disso, porque a disciplina que Paulo trata aí não é afastar da ceia, como a maioria das igrejas fazem, usam a ceia para disciplinar pessoas. Eu não encontro na Escritura nenhuma disciplina tirando gente da ceia. Isso é construção religiosa das igrejas. E elas ainda criam tempo, uma agenda, 3 meses. Esse pecado é 3 meses. Não, esse, 6 meses. E tem uns que eles dizem assim, esse aqui não tem data. Esse pecado aí, não tem jeito não. Gente, afastar gente que peca da ceia é uma das heresias mais grotescas, porque a ceia é graça. Quando a pessoa peca, ela devia comer mais pão e beber mais cálice, porque ela precisa ser constrangida, confrontada pelo amor, pela graça de Deus. Mas a igreja vai e fala, não, você está suspenso da comunhão. Não é por aí. Pela disciplina de Paulo é o contrário. Se a pessoa pecou, foi confrontada pelos presbíteros, porque tem que cumprir Mateus 18. Vai lá, visita, vai uma vez. Não deu certo, vai 2 vezes. Não deu certo, vai uma 3ª vez, com testemunho. Leva gente boa, senta, ora, confronta, tenta ganhar o que pecou. Se depois de 3 vezes o bichinho não deu certo, não é para afastar da ceia, nem para tirar dos cargos da igreja, como a igreja faz, não. É para pôr para fora da igreja e chamar de pagão. Afasta, manda para fora. Entrega ele para o diabo, e o diabo bate. O diabo, pá.
Se ele é eleito, vai se arrepender, vai sentir falta, vai chorar, vai mudar e depois vai voltar para a igreja, mas vai voltar cordeirinho. Bênção. E quando isso acontecer, a igreja tem que receber e tratar como se nunca tivesse pecado. Já volta ceando, dizimando, cantando, e vamos lá, meu irmão. Peca de novo, não. Vamos embora. Isso é graça, é assim que o Senhor faz. Bênção. Mas a disciplina é essa, não é ficar tirando de cargos, isso é muito superficial, é mais profundo, vamos aprofundar isso. Disciplina é um bom assunto para a gente tratar na igreja. Um dia eu vou estudar isso lá na nossa igreja. Estão entendendo? Bênção como cordeiro para o meio dos lobos. Então você tem que ter definido o que é ser cordeiro. Amém? Eu citei 1 Coríntios 5 só para dar um exemplo da visão que a gente precisa ter de um verdadeiro cordeiro. E para concluir, como cordeiro para o meio dos lobos significa o que também? Eu já dei aqui alguns exemplos, mas tem uma última aí observação que a gente precisa entender. Ser enviado para o meio dos lobos como cordeiro significa o quê? O que diz lá em Romanos? Porque fomos enviados como cordeiros para o matadouro. Fomos ovelhas consideradas prontas, aprovadas para o matador. Ser enviado como cordeiro para o meio dos lobos, você tem que estar entendendo que você, como cordeiro, é uma ovelha preparada para o matadouro. Então, como é que é uma ovelha pronta para o matadouro? Jesus foi enviado para o meio dos lobos. Ele deixou a glória dele, se encarnou e veio como cordeiro para tirar o pecado do mundo. Para onde Jesus foi enviado? Para o meio dos lobos. E ele veio como ovelha pronta, preparada para o matadouro. Agora eu pergunto, ovelha pronta, preparada para o matadouro, tem vontade? Por que você tem? Ovelha preparada para o matadouro, o que ela tem que fazer com a vontade dela? Negar. Abrir mão. Sempre você tem que dar razão para o outro. O outro sempre tem razão, Kalila. Viu, Kalila? O outro sempre tem razão. O que é ovelha pronta para o matadouro? É uma ovelha que se vê como uma banana. Eu sou um banana. Olha para o seu irmão e fala assim, banana. Isso é ser ovelha para o matador. Está vendo? Jesus falou que a semente tem que cair na terra e morrer. Se a semente cair na terra e não morrer, ela não produz frutos. Mas se ela cair na terra e morrer, ela produz muitos frutos. Você é o quê? Cordeiro. Enviado para onde? Para o matadouro. Onde é o matadouro? No meio dos lobos. Você tem que chegar lá com vontade ou sem vontade? Sem vontade. Tonho, banana. Tonho. Lavou, limpou você. Ele fez tudo em você. Agora, depois de pronto, nascido, ele te envia para o meio dos como cordeiro. O que significa isso? É que depois de vivo, transformado, justificado, livre, olha aí, Paulo, livre, com livre-arbítrio, lá no topo,
tudo prontinho. Aí o que você faz? Você decide pelo seu livre-arbítrio, que foi restaurado, está prontinho. Você decide o quê? Morrer. Yes. Como? Dando razão para os outros. Como? Cordeiro. Pronto para o matador. E somos levados à morte o dia todo. Todos os dias. Aonde? No meio dos lobos. Como? Cordeiro. E você foi liberto, livre, e depois de tudo isso, você decide, pela sua própria vontade, morrer por amor aos outros. Yes. Isso é fazer o quê? A terra ficar cheia da glória do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Bênção. Espero que você tenha entendido. Bênção. Qualquer irmão que entendeu que tudo ficou bem clarinho aí na sua cabecinha, eu gostaria que você orasse. E nós, os demais irmãos, vamos concordar com a sua oração e vamos dizer amém. Ok? Então você que quer orar, né, você vai receber o microfone aí. De onde você está, você ora, encerrando esse período nosso aqui pela manhã. E assim nós já vamos preparar para o almoço. Tá bom? Então, depois da oração, o Orlando vai dar um recado e a gente sai para comer. Então, qualquer irmão ou irmã que quiser orar, faça a Deus essa oração, levanta a sua mão e o Anderson vai entregar o microfone e a gente ora. Amém, Senhor. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por incendiar os nossos corações, Pai, com esse evangelho. Obrigado, Pai, por nos dar esse privilégio de te conhecer, conhecer o seu Filho enviado, Pai. Pelo privilégio, Pai, de termos as nossas histórias mudadas por esse Filho, Pai. Para a sua glória, para enchermos a terra com a sua glória. Que privilégio, Senhor. Obrigado, Pai, porque agora podemos entender, podemos ensinar, podemos nos relacionar com o outro de forma eficaz, de forma diferente, Pai. Podemos realmente ter uma vida com sentido, uma vida que glorifica o Senhor, Pai. Uma vida que passa e transborda Cristo no mundo, Pai. Por favor, Pai, venha com teu Espírito, com a tua palavra todos os dias, Pai. Nos aquebrantar, Pai, nos moldar conforme a tua vontade, conforme as ovelhas que estão dispostas a se doarem, a se sacrificarem, a irem direto ao matadouro, Pai. Por favor, Senhor Jesus, que a gente possa levar esse evangelho, essa palavra para casa, que a gente possa compartilhá-lo, Pai. Possamos levar à frente e levá-lo a sério, Pai, como prioridade. No nome santo de Jesus, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor já fez, antes mesmo da fundação do mundo, Pai. Muito obrigado. Amém.